Amém. Boa noite. Boa noite, juventude. Se eu sou jovem, vocês são jovens também, né? Amém, irmãos. Hoje o negócio está diferente. Hoje o negócio está bem diferente. Eu tava com uma dor de barriga absurda e lá em casa começou a atrasar tudo. Em determinado momento, Carol olhou para mim e falou: Johnny, tá dando tudo errado, o meu cabelo não dá jeito. Aí eu falei: não se preocupa, porque o meu também não dá jeito. Aí ela falou: ah, mas o teu não tem como dar jeito, tu é careca? Aí eu falei: pois é, mas eu vou assim mesmo. Aí ela botou um coque, aí eu falei: tá linda, irmã do coque, olha que beleza. Vai ficar na intercessão lá durante a ministração da palavra. E tá sendo bênção, né, irmão? Tá sendo muito gostoso o culto aqui. Eu tenho orado muito a Deus, né? Desde quando o pastor nos deu essa data e nos incumbiu a essa responsabilidade, eu estava orando muito a Deus, né, para que Deus abençoasse essa noite, que fosse uma noite transformadora em nossas vidas. Aí, em um determinado momento, eu falei assim: cara, eu tenho que orar para Deus se fazer presente naquele lugar. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Quando Deus está presente no lugar, tem cura, tem libertação, tem salvação, tem mudanças de vida. Só basta Ele estar lá, né? Então, irmãos, como saber quando Deus está no lugar? Comigo, contigo, né? Essa é a grande questão. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração aos 50 minutos do segundo tempo, pastor. Eu estava orando ao Senhor há uns dias atrás, pedindo a Deus por essa palavra, para que Deus pudesse estar ministrando no meu coração. E Ele ministrou o meu coração, Ele me deu algo. E eu vim, irmãos, minerando essa palavra toda essa semana, né? Minerava, pegava e guardava, minerava, pegava e guardava, e meditava nisso. Aí falei: poxa, glória a Deus, já tem a palavra, né? Agora é só entregar nas mãos de Deus e deixar Ele falar, né? Aí fui para casa, aí falei: agora vamos pegar tudo que Ele me deu durante a semana e colocar no papel e orar e entregar nas mãos dEle. Aí Ele mudou tudo. Aí toda uma semana de mineração e oração foi-se embora e Ele me deu algo novo, irmãos. Mas foi bom. Foi bom porque naquela mineração que eu fiz ali, devia ter um monte de coisa minha, né? E Ele não queria que eu falasse nada de mim, então Ele me deu algo novo para estar passando para os irmãos. Irmãos, foi falado aqui muito sobre a presença de Deus. A gente sentiu e está sentindo essa presença de Deus, essa presença maravilhosa, amém? E essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, irmãos, é uma palavra que eu trouxe há muito tempo atrás na igreja, num culto de quarta-feira à noite, que tem como um tema: como anda o seu radar espiritual. Você lembra, pastor? Como anda o seu radar espiritual? Você consegue perceber no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, no seu relacionamento, se Deus está presente ali? Você consegue sentir a presença de Deus em meio à vitória, em meio à alegria, à prosperidade, né? Você consegue, irmão, sentir se Deus está ali, se aconteceu algum problema, se você perdeu alguma coisa, se te entristeceu, se deu alguma crise. Você consegue, irmãos? Como anda o nosso radar espiritual, né? Então, como a gente vai estar meditando, irmãos, aqui em 2 textos. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos, ele se encontra, eu nem passei para ti, né, Tati? Ele se encontra lá em Juízes 16, 20. A palavra do Senhor nos fala assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Amém? Então vamos pensar nessa palavra aqui rapidinho, irmãos. Bom, não, vamos para outra rapidinho, para a gente já fazer uma comparação, um paralelo aqui. Então a gente vai rever isso daqui de novo rapidinho.
Então, em Juízes 16, 20, a palavra nos fala assim: então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Amém? A segunda palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra em Lucas 24, no versículo 13 em diante, que tem como um tema, no caminho de Emaús. A palavra de Deus fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, a gente tem dois casos, né? Que são casos em que, no primeiro, Sansão, ele achava que o Espírito Santo de Deus estava com ele e que, independente do que acontecesse na vida dele ali, o Espírito Santo de Deus ia tomar ele, ia dar força e ajudar ele a resolver o problema que teria que resolver. Só que, irmãos, nesse caso, o Espírito Santo de Deus já não estava mais com Sansão. E ele não sabia, ele não conseguia sentir. Então a gente entende que o radar espiritual de Sansão naquele exato momento se quebrou. E por que quebrou, irmãos? Sansão, ele foi ungido juiz de Israel, né, para lutar contra os filisteus. Então ele, antes de nascer, ele já tinha sido prometido. Né, um anjo desce aos seus pais e fala, né, a sua mãe sendo estéril, fala: você vai dar à luz a um homem e ele será nazireu, ele não vai poder cortar o cabelo, ele não vai poder, né, beber bebidas alcoólicas, ele não vai poder tocar em carnes impuras. Então começa a falar, né, ali, e fala que ela vai ter um filho. Aí beleza, ele já tinha uma promessa sobre a vida dele. E Sansão nasceu, cresceu, e foi começando a se tornar irresponsável, né? Ele achou que só por ter uma bênção, uma unção sobre a vida dele, aquilo ali seria o suficiente para ele viver e fazer qualquer coisa, viver a vida de qualquer forma. Então ele começou a viver segundo as suas próprias vontades. Ele era mulherengo, ele não podia ver uma mulher que ele queria, né? Ele se relacionava com prostitutas, a Bíblia fala que ele andava junto a vinhas e ele não podia se dar ao vinho. A Bíblia fala que ele andava perto de cadáveres, até que chegou uma hora que ele viu um favo de mel num cadáver de um leão, sentiu fome e tocou ali. E tudo que não podia fazer, ele foi fazendo, até que chegou um momento na vida dele que ele se deitou com uma mulher. Aí a mulher ficava tentando ele para que ele pudesse contar o motivo da força dele. E toda hora ele dava, né, uma resposta para ela. Se me amarrar com uma corda de 7 nós, eu não consigo sair. Aí o que acontecia? Ele era amarrado ali, aí o Espírito Santo de Deus o tomava e ele arrebentava aquelas cordas. Ah, se fizer isso comigo, eu perco minhas forças. Aí faziam, e ele, saía. Só que chegou uma hora, irmãos, que ele desdenhou tanto a graça de Deus sobre a vida dele, que o Espírito Santo já não se manifestou mais na vida dele. Então ele contou: eu sou nazireu, se cortar o meu cabelo, eu perco minha força e tal. E assim fez. Cortaram o cabelo dele, aí a Dalila grita: olha, os caras estão aqui de novo. Aí ele acorda e fala assim como já foi de outras vezes, vai ser também agora, né? O Espírito Santo de Deus já vem sobre mim e vou sair dessa. Só que, irmão, já não dava mais tempo. Obrigado, irmão. Muito obrigado, tá? Deixa eu avançar aí. Então já não dava mais tempo, ele tinha perdido o Espírito Santo de Deus, só que ele não sabia. Aí, irmãos, um homem que foi chamado para ser juiz na terra, para ser uma ação de Deus aqui nessa terra, a justiça de Deus aqui nessa terra, ele
ele perdeu o seu chamado, ele perdeu o seu ministério, ele perdeu a sua dignidade e terminou como um bobo da corte. A Bíblia fala que ele ficava, né? Ele era usado como um animador ali da plateia e envergonhava, né, o ministério e o nome do Senhor. E, irmãos, uma coisa que Deus falou comigo é que Sansão, ele tinha, né, um ministério. Ele tinha lá o ministério dele, ele tinha a unção dele, só que ele não dava a mínima para o ministério dele. Ele vivia a vida de qualquer maneira, fazia tudo o que queria fazer, né? E ele simplesmente se absteve de fazer a vontade de Deus, de viver o ministério de Deus, né? E, irmãos, toda a sua irresponsabilidade como um servo trouxe para ele consequências muito sérias. E uma das consequências foi ficar cego, né? Assim que foi pego, furaram os olhos dele. E, irmãos, Deus ministrando no meu coração, há um tempo atrás, ele falou que, no meu coração, ele falou assim, tá vendo? Sansão, ele precisou ficar cego para ver o ministério dele. Olha que doideira. Então, enquanto ele conseguia ver, ele queria fazer o que os olhos alcançavam. Ah, eu quero aquela mulher lá. Aí o pai dele falava, mas aquela mulher não, meu filho. Ah, eu quero aquilo ali. Aí ele via uns homens lá, não, vou brigar com aquele pessoal lá. Então, onde os olhos humanos dele alcançavam, ele queria fazer a bagunça, ele queria fazer do jeito dele. Então, ele ficou cego, irmãos. Quando ele ficou cego, Deus abriu a visão espiritual dele e trouxe de volta para ele, através dessa visão espiritual, o ministério dele, o chamado dele. E ali, irmãos, ele pede para um rapazinho o guiar até ali as colunas, e ele derruba aquelas colunas, e o ato de morte dele matou mais filisteus do que ele em toda a sua vida. Então ele cumpriu o mandamento, o ministério dele? Cumpriu. Mas ele não precisava ter sido desse jeito, irmãos. E quantas vezes a gente vive assim? Às vezes a gente dedica o nosso tempo para tantas coisas, mas não para a causa do Senhor. A gente trabalha demais, a gente perde nosso tempo em redes sociais, em tantas atividades fúteis, a gente acaba sendo soberbo na maioria das vezes, irmãos. A gente acha que, não, eu sou crente, eu sou filho de crente, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, e acha que isso é o suficiente para livrar a gente de qualquer problema. Irmãos, nós somos carnes, nós somos seres que estamos sujeitos a cair a qualquer momento, se não for a graça de Deus sobre a nossa vida. E ainda bem que há uma graça de Deus sobre nossas vidas. E, irmãos, eu fico me perguntando aonde a gente tem gastado o nosso tempo. A gente fica ali nas redes sociais perdendo tempo demais e às vezes fala, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje. E se a gente for lá no nosso histórico do Instagram, a gente consegue ver quantas horas a gente passou no Instagram. E no Facebook, e na Netflix, maratonando série, e por aí vai. Eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus, de orar. Mas, irmãos, a gente se mata trabalhando. A gente acorda 6 horas da manhã, vai para o nosso trabalho, e muitos aqui chegam 8, 9 horas da noite em casa. Irmãos, aonde a gente tem colocado o nosso tempo? A gente tem que aprender a administrar a nossa vida, irmãos. A gente tem que aprender a ter sensibilidade e pedir para Deus sabedoria para administrar, vai nos ensinar a administrar o nosso tempo, a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional. Porque, irmãos, se a gente não tem uma vida de leitura da palavra, se a gente não tem uma vida de momento de oração, é impossível saber se Deus está com a gente ou não. E se Deus não estiver com a gente, irmãos, a probabilidade de chances de dar errado é muito grande. É muito grande. Aí o que a gente faz quando Deus não está no comando? A gente fica terceirizando as coisas, a gente fica colocando nossa fé em outras coisas. Por quê? Porque a gente quer que aconteça de algum jeito. E tudo que Deus pede, irmãos, é que a gente se volte para Ele, né? Que a gente busque Ele. Buscando a Deus, tendo essa sensibilidade, sabendo que Deus está com a gente, irmãos. A gente vai ser livre
de muitos problemas, de muitas coisas que poderão nos afetar lá na frente. Então, irmãos, que a gente possa buscar do Senhor sabedoria, entendimento e graça e pedir para que Ele possa nos dar a sensibilidade do Espírito Santo, para que se a gente pisar 2, 3 passos fora da linha do Senhor, que Ele nos lembre e nos traga de volta, irmãos, para um caminho de intimidade, para um caminho de entender o que Deus quer para nossas vidas. Em Jeremias fala que os planos que Deus tem para nós são maiores. Ele tem planos de paz, ele tem um plano para te dar. Aquilo que no fundo tu deseja, ele tem para te dar. A palavra fala. E às vezes a gente fica se matando, fazendo um monte de coisas erradas, tentando alcançar isso, buscando atalhos para alcançar isso. Então, irmãos, que a gente busque do Senhor a sensibilidade no Espírito Santo, irmãos, para saber quando Deus está com a gente ou não. Então a gente vê que Sansão ele vivia de um modo soberbo, vivia de qualquer maneira, e em um determinado momento ele já não sentia mais a presença do Senhor, e todos nós aqui sabemos como se deu o fim de Sansão. Dando seguimento à palavra aqui, irmãos, né, lá em Lucas 20, ele fala desses 2 homens que estavam caminhando. Eles estavam caminhando e a Bíblia fala que no versículo 17, que 17 mesmo. E eles perguntaram, e ele perguntou, né? Jesus chegou junto deles. Bom, vamos falar aqui de novo, lá no início, no 13. Naquele dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou, ou seja, Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então a gente vê, irmãos, que eles estavam tristes, e essa tristeza era tão grande que eles não conseguiam perceber quem estava perto dele, né? Quem estava falando com eles. E quantos de nós, irmãos, a gente tem vivido um tempo que a depressão, a decepção, a ansiedade tem tomado conta da nossa geração, e isso tem trazido muita tristeza, isso tem trazido muito desânimo para o povo de Deus, e às vezes a gente esquece que Deus está com a gente. Isso acaba tirando a nossa visão do Senhor. Às vezes a gente está com algo que a gente, como o irmão Everton falou aqui, às vezes a gente ora por algo, né? E aquilo acontece e de repente você está feliz ali, e de repente você fica triste. E você perde aquela alegria daquela conquista, daquela bênção. Eu lembro, irmãos, uma vez, eu trabalho com queijo, né? E eu tive a oportunidade de mandar meus queijos para concursos nacionais, né? E para a glória de Deus, irmãos, eu tive resultados positivos nesses concursos. A gente sempre teve premiações, medalhas, reconhecimentos, e isso era muito legal, sabe? Eu ficava muito feliz. Aí teve um dia que eu comentei com a minha esposa, poxa, amor, eu vou zerar a vida quando o meu queijo for para fora do país e for premiado lá. Mas era um sonho longo, nossa, como que uma queijaria pequenininha em Teresópolis vai mandar um queijo para a França, né? Tem 95% de chance de dar errado, como que pode, né, fazer isso? E Deus, sendo Deus, me deu essa oportunidade de mandar o meu queijo para a França. O meu queijo chegou lá, e em meio a 4.200 queijos inscritos e avaliados, a gente teve queijos premiados. Nós recebemos certificados, medalhas, né? E aquilo ali me deixou numa alegria tão grande, que eu falei assim, caraca, olha isso, que top, meu queijo foi premiado na França. Aí eu cheguei para trabalhar no outro dia, né, com aquela alegria, e irmãos, era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa. Eu tinha que pegar o leite, tinha que pasteurizar, tinha que botar o coalho, tinha que fazer... Não mudou nada. E, sabe, aquela alegria de ter tido um queijo reconhecido em meio a 200 e tantos
representantes, em meio a tantos queijos que foram escritos, aquela alegria dissipou, sumiu, porque no outro dia estava tudo a mesma coisa. A gente, às vezes, coloca na nossa mente que se a gente realizar um sonho, tudo vai mudar, né? Às vezes a gente pensa, se eu comprar minha casa própria, minha vida vai decolar. Irmãos, aí tem a reforma da casa, vocês não estão nem cientes. Tem que pintar a casa de novo, tem que trocar os móveis, tem que fazer tanta coisa. Aí aquela alegria da conquista da casa nova já começa a se minar. Quando eu tiver um carro vai ser bom demais, vai ser alegria. Aí você tem um carro, aí você tem que trocar bucha da balança, barra de estabilização. O mecânico começa a falar tanta coisa contigo que tu acha que ele está fazendo de sacanagem contigo. E aquela alegria da conquista do carro se vai embora. E isso, irmãos, porque as coisas vêm, entristecem o nosso coração e roubam a nossa alegria. E quando rouba a nossa alegria, rouba a presença de Deus. A gente não consegue mais sentir a presença de Deus e a gente não consegue mais adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Então, irmãos, o que tem acontecido na nossa vida hoje, que tem minado, que tem quebrado o nosso radar espiritual, que tem roubado o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, né? A gente está vivendo aqui, esse agora, né? Como o irmão Renato falou, vamos viver o agora. E esse agora está tão gostoso. A gente pôde adorar, a gente pôde louvar, a gente pôde ver testemunhos lindos, maravilhosos, de que Deus ele ainda faz no nosso tempo. Se a gente se dispor, se a gente se entregar, a gente vê que Ele faz. Deus não mudou, irmãos. E por que que a gente se perde? Porque a gente tem, irmãos, deixado a tristeza, às vezes, roubar a nossa comunhão com Deus. A gente tem deixado o nosso trabalho roubar a nossa comunhão com Deus, né? No culto passado, foi mostrado através de uma peça aqui, que o pai entrou trabalhando e cheio de obrigações e o filho queria atenção, né? E o pai não pôde dar atenção porque ele estava trabalhando. E, irmãos, aquela peça me deu uma dor de cabeça. A semana toda, Bernardo olhava para mim e falava, pai, aí, celular demais, hein? Aí, às vezes, eu chegava para cobrar, pai, general, hein? Eu falei, caraca, eu vou falar com o Cátia para falar de filho desobediente também. Então, irmãos, a gente viu que o nosso trabalho tem roubado a nossa vida com os nossos filhos. O nosso trabalho tem roubado a nossa vida com a nossa família, a nossa intimidade com a nossa esposa. O nosso trabalho, o nosso estudo tem roubado a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, irmãos. E isso não pode. Porque quando a gente perde, irmãos, a nossa devocional, quando a gente perde o nosso momento com Deus, a gente perde o nosso relacionamento. Muitos aqui são casados, muitos aqui têm namorados, né? E a gente sabe que para manter um relacionamento de pé tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que ter, né, comunhão. E se não tiver, irmãos, esfria e divorcia. É o que mais a gente tem visto por aí, infelizmente. Pessoas que não têm... eu e meu parceiro, né, eles falam assim, eu e meu parceiro, a gente tem vivido como amigo. A gente já não se beija, a gente já não se abraça, a gente só fala de pagar as contas. Aí o relacionamento desgastou e terminou. Irmãos, assim é a nossa vida com Deus. Se a gente não conversar com Deus, se a gente não buscar ouvir a voz de Deus, como que a nossa vida espiritual vai funcionar? Como que a gente vai receber aquilo que Deus tem para nós se a gente não dá aquilo que a gente teria que dar para o Senhor? Eu lembro, irmãos, na palavra de Deus que Davi, em determinado momento, ele quis fazer um censo. Aí ele pediu, Joás, não foi? Joabe, para Joabe ir lá e fazer e contar o povo todo. Aí demorou uns meses lá, ele voltou e falou, você tem tantos aqui e tantos ali. E Deus se entristeceu com aquilo e Deus mandou um profeta lá para Davi e falou aqui, o que tu fez foi errado, cara. Foi errado e como Sansão teve consequências, Davi teve consequências também. Então o profeta vai falar, você tem
3 opções. Ou você vai ser caçado pelos seus inimigos, ou você vai... Agora eu não lembro a outra, mas eu sei que a última é que você passaria 3 semanas, né, com a praga sobre o teu reino. Fome, Aí aconteceu isso, irmãos. A praga veio ali e muitas pessoas começaram a morrer no reinado ali. E irmãos, chega um determinado momento em que Davi fala para Deus, Deus, a culpa é minha, eu que errei, o povo não tem que estar pagando por isso não. Aí Deus vai, manda o profeta lá, aí o profeta fala, ó, vai lá na terra de Araúna e faz um holocausto lá, faz um sacrifício lá, e Deus aceitando o teu sacrifício, a praga vai acabar a praga, vai acabar as mortes. Aí Davi foi, irmãos, Davi foi, e quando ele chegou lá na terra de Araúna, né, Araúna já se colocou de joelho lá, em que eu posso te servir, meu rei? Aí Davi fala, eu quero um pedaço de terra para eu poder fazer um altar e um sacrifício ao Senhor aqui. Aí Araúna vê que é algo louvável que ele tem de desejo no coração para fazer, e ele fala, não, tu não precisa me pagar nada não, pode aí escolher o que tu quiser de terra, aqui tem os moedor, aqui tem o jugo, você já pode usar os bois, já usa e já taca fogo e já faz o holocausto, tá bacana. Aí Davi, irmãos, fala algo que vira a nossa chave. Ele fala assim, eu não darei para o meu Senhor nada que me custe, nenhum sacrifício que me custe. Irmãos, a gente tem vivido uma vida que a gente tem dado qualquer coisa para Deus, de qualquer maneira, a gente chega atrasados no culto, a gente não traz a Bíblia mais, a gente só vem, na maioria das vezes, querendo receber algo e nem dá nada, irmãos. Cara, Davi, ele fala, eu não darei para o meu Deus algo que não me custe. A gente, quando vem para cá, a gente vem para cultuar a Deus, é Ele que vem receber, não a gente. Em graça, em misericórdia, Ele dá para nós. Mas é Ele que tem que receber o culto, irmãos. Não somos nós. Nós temos que entregar o sacrifício. Irmãos, a gente perdeu a noção do que era o sacrifício. O sacrifício, irmãos, de acordo com o teu pecado, era para você levar uma pomba, um cordeiro, né? E sacrificava ali ao Senhor. E com o passar do tempo, irmãos, né, a gente vê que o povo se reunia na frente do templo e vendia o pombo, vendia o cordeiro, e Jesus, quando viu isso, ele surtou, ele falou, o que vocês estão fazendo na casa do meu pai? Vocês estão fazendo comércio. Irmãos, o povo pecava e quando ia para a igreja, eles nem levavam mais a oferta de sacrifício, eles compravam lá na hora. Então, para que eu vou na igreja levar a minha Bíblia se o pastor vai ler a Bíblia dele lá? Por que eu tenho que acordar para ler minha Bíblia se o meu líder vai botar uma devocional lá para eu ler? E às vezes a gente nem lê. Por que eu vou fazer isso? Porque, irmãos, sacrifício é sacrifício. O maior exemplo foi dado. Deus deu o filho dele para morrer por nós. E a gente não tem feito isso. O mínimo seria a gente replicar, né, esse amor que ele tem por nós, irmãos. Ele se deu por nós, ele sacrificou por nós, e a gente perdeu, né, a noção, a gente perdeu o peso da palavra sacrifício, e temos vivido de qualquer maneira, irmãos. E vivendo de qualquer maneira, a gente perde a unção, aí acorda achando que Deus está com a gente e vai para o trabalho sem orar, vai para o trabalho sem pedir proteção, aí a gente acorda e acha que Deus está com a gente e trata a esposa de qualquer maneira, trata os filhos de qualquer maneira, trabalha de qualquer maneira, né? Então isso é muito delicado, irmãos. A gente tem que fazer para o Senhor com excelência, sabe? Irmãos, a gente tem que... Aí o que acontece? Aí as coisas começam a dar errado na nossa vida. Aí a gente fica triste, aí a gente fica ansioso, a gente fica deprimido. E a gente acha que Deus não está mais com a gente, mas Deus está com a gente, irmãos. Ele quer levantar a gente, né? A Bíblia fala que Pedro ele andava pelas águas. Quando ele afundou, né, Jesus não saiu correndo para ir lá levantar. Não, a Bíblia fala que ele estendeu a mão. Então, irmãos, Deus está sempre pertinho da gente. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Eu sempre falo isso daqui. No Éden, no fim da tarde, a Bíblia fala que Deus vinha caminhar,
né? Adão ouvia os passos de Deus no jardim para ir conversar com ele. Irmãos, eu não sei como que está a tua vida hoje. Eu não sei o que tem te cegado espiritualmente. Eu não sei o que tem te entristecido a ponto de tirar a presença de Deus do teu coração. Mas seja o que for, irmãos, ora a Deus hoje, sabe? Ora a Deus hoje, entrega ao Senhor e vamos começar, irmãos, saber administrar o nosso tempo. A gente tem vivido um tempo muito corrido, muito acelerado. Irmãos, a gente está correndo corrida que nem é para a gente correr. A gente quer chegar primeiro que um monte de gente. E, cara, eu até brinco que aqui em Teresópolis tem tanta fila que às vezes as pessoas entram na fila e perguntam para que aquela fila. E a gente está fazendo isso com a nossa vida. A gente vê uma galera correndo e corre atrás, sabe? E, irmãos, a gente tem que parar de viver a vida dos outros e viver a nossa vida. A gente tem que parar de viver os sonhos dos outros e viver os nossos sonhos, sabe, irmãos? Fazendo isso, freando, caminhando, a gente vai começar a sentir Deus em nossas vidas. A gente vai começar a ter a satisfação no Senhor. E o nosso radar, irmãos, vai ficar alinhadinho, calibrado, irmãos. Então, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para acertar, né, a minha vida com o Senhor? O primeiro passo é orar, irmãos. É orar. Quando a gente ora, a gente desenvolve uma conversa, um relacionamento com o Senhor, né? E Deus, uma vez que você fala com Deus, Ele vai se revelar para ti. Busca e me acha, bate, né, e eu vou abrir. Irmãos, um segundo passo é ler a palavra de Deus. A gente ora para falar com Deus, a gente lê a Bíblia para ouvir Deus. Deus, Ele fala através da palavra dEle. Outra coisa, irmãos, é louvar a Deus. A Bíblia fala em Salmos que Deus, ele habita em meio aos louvores. Quando a gente adora, irmãos, a gente cria uma atmosfera de culto, a gente cria um ambiente novo, né? A gente viu isso hoje aqui, enquanto a gente adorava com os irmãos. Quão gostoso foi, quão grande era a presença de Deus nesse lugar, nessa hora. Então, irmãos, quer calibrar a tua bússola espiritual, o teu radar espiritual, irmãos? Não deixa de orar, não deixa de ler, não deixa de adorar ao Senhor, né? Irmãos, entrega seu sacrifício ao Senhor, um sacrifício de amor, um sacrifício justo, um sacrifício que, mas isso vai me custar um tempo de Instagram. Cancela o Instagram, irmãos. Mas isso vai me custar umas horas de trabalho, irmãos. Deus, Ele falou uma vez comigo algo muito interessante, né? Sobre o trabalho. O trabalho, ele é uma bênção na nossa vida, né, humanamente falando, porque a gente trabalha para pagar nossas contas, para honrar o nome do Senhor. Mas o trabalho, irmãos, ele é um fruto do pecado, né? Adão pecou e o que foi? Por causa do teu pecado, irmãos, tu vai ter que trabalhar. A terra vai produzir espinhos e abrolhos, você vai ter que suar, irmão. Para você comer, tu vai ter que suar. Irmãos, o trabalho, ele é um fruto de pecado, irmãos. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele fez o mundo em 7 dias, e Ele descansou, e Ele abençoou a folga, o descanso. Então, irmãos, por que a gente está trabalhando tanto? Por que a gente está se matando tanto? Por que a gente não está recebendo um tempo, né? Guardando o nosso sábado, seja lá qual for o teu sábado? Por que a gente não está fazendo isso? A bênção do Senhor está no descanso. A Bíblia fala em Salmos que enquanto a gente dorme, Deus nos abençoa, nós somos abençoados. Então, irmão, solta um pouco esse acelerador aí. O que a gente tiver de receber, a gente vai receber do Senhor. É claro, temos que trabalhar. É claro, temos que honrar os nossos compromissos, as nossas contas. Eu tenho filho, né? Eu tenho que botar comida lá dentro de casa. Mas, irmãos, usa a cabeça, sabe? Vamos aprender a administrar esse tempo. O tempo de adorar é tempo de adorar. O tempo de trabalhar é tempo de trabalhar. Sabe, irmãos? O tempo de ficar com a família é o tempo de ficar com a família. Hoje a gente está misturando tudo. E vê que está tudo caindo, está tudo de cabeça para baixo. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Você perdeu a essência, irmãos. Você perdeu a presença de Deus. Você perdeu aquilo que te guiaria, sabe? E conhecereis a verdade vos libertará. Aquilo que está te prendendo,
sabe? Busca no Senhor que Ele vai te libertar. Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar, Ele vai sustentar. A Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar um pão. Então, irmãos, vamos buscar do Senhor, ter essa sensibilidade, ter esse direcionamento do Senhor. E, irmãos, que a gente nunca venha se conformar, irmãos, em não ter a presença de Deus em nossas vidas. Isso não, irmãos. A gente pode ficar sem um monte de coisa. A gente pode atrasar um monte de coisa, mas a presença de Deus, irmãos, ela é inegociável. Ela é inegociável, irmãos. Então, eu convido os irmãos aí a curvar suas cabeças, a fechar os olhos e a pensar nesse momento o que tem tirado a presença de Deus da minha vida. Ou será que eu acho que eu estou tão cheio de Deus e não estou? Ou o que está me roubando essa presença? É a tristeza? É a ansiedade? É a depressão? É o trabalho em excesso? O que está roubando o meu culto, a minha adoração, o meu relacionamento com o Senhor? A Bíblia fala que eles andavam, irmãos, com Jesus. Jesus conversava com eles e eles não sabiam quem era Jesus porque estavam tristes. Irmãos, Deus não chamou a gente para viver em tristeza. A Bíblia fala em João 10:10 que Ele nos chamou para viver uma vida, e uma vida em abundância, irmãos. Que você escolha, irmãos, hoje, recalibrar a sua bússola espiritual, o seu radar espiritual, e que você não se conforme em viver uma vida sem a presença de Deus, porque sem a presença de Deus há morte, sem a presença de Deus há dor, há insatisfação. Pastor, o senhor pode vir aqui, pastor? Ora ao Senhor nesse momento, medita no Senhor nesse momento. Lembra depois de onde caíste, pratica as primeiras obras e se arrependa, para que você não venha perder a luz no seu candelabro, irmãos. Irmãos, que a gente não venha se conformar em viver uma vida sem a presença de Deus. Que a gente não venha se conformar em viver uma vida, irmãos, sem discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Para a gente terminar, eu queria chamar o Ministério do Louvor para a gente terminar com adoração, porque tudo já começou com todos falando sobre louvar a Deus. Porque cantar, podemos cantar, mas louvar é diferente de cantar, não é verdade? E nós vamos estar orando como o Johnny pediu. Irmãos, o que me toca muito é que hoje estou com 55 anos. Jesus, quando veio nessa terra, hoje eu me acho num momento muito bom da minha vida. Me acho num momento mais maduro e não troco. Quase tudo da minha vida hoje é melhor do que foi no passado. Quase tudo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não procurou anciões. Jesus procurou jovens. Jesus tinha 30 anos, mais ou menos, quando ele começou o ministério dele. Alguns acham que João era o mais novo, tinha 17, 18 anos. Os apóstolos, seus 20 e poucos anos. E aquela geração revolucionou o mundo. Eu quero dizer para os irmãos que a pior coisa que tem é o envelhecimento espiritual. Deus hoje quer soprar cinzas do teu altar, do meu altar. Deus hoje quer tirar o cheiro de mofo da nossa vida espiritual. Você pode se colocar em pé, por favor? Vamos orar e terminar com a adoração ao Deus. Johnny falou sobre sacrifício. É interessante que quando a gente vai entregar a nossa vida para Jesus, sempre vai ter um sacrifício. Deixar um vício, deixar uma prática, renunciar a algo, deixar um pecado. E depois que a gente é crente também, é igual a casa. Comprou a casa, agora tem reforma. E de vez em quando a gente precisa de reforma. E reforma custa caro.
Muitas vezes a gente acha que tem experiência. Agora eu tenho domínio de púlpito. Fiz homilética. Coitado. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus. Nós podemos estudar, aprender, ter estrada. Mas aquilo que, quando Ele chega, quando o Pai está on, né? Quando o Pai está em casa, é diferente. Josué tem aquele texto, né? És tu um dos nossos, outros nossos adversários. Eu sou o Senhor do Exército e acabei de chegar. Coisa boa, irmão. Você já parou para pensar que Jesus não falou o dia que Ele vai voltar? Sabe por quê? Porque é para a gente estar preparado. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Ele poderia falar assim: eu volto no ano 2000. Ele poderia falar: eu volto no ano 2025. Ele poderia falar: eu vou voltar domingo, dia 17 de agosto de 2025. Mas Ele não falou o dia, que é para a gente estar preparados, para a gente estar alertas, para a gente estar vigilantes. Qual seria o teu glória a Deus se você entrasse no céu agora? Qual seria o teu aleluia se você chegasse diante da presença dele agora? É esse que tem que sair, é esse que tem que brotar. Chega de mais ou menos. Sim, uma total entrega. Ele quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Cheio, meu irmão. Pessoas jovens que estão aqui hoje. Um amigo meu diz: é melhor 10 leões do que 1000 cachorros vira-lata. Deus está querendo uma geração de gente que crê nele. É do jeito dele. E eu tenho que me render a ele. A Bíblia está aqui. A Bíblia não vai se adaptar à minha vida. É eu que tenho que me adaptar à Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso aqui foi um culto jovem. Um culto jovem, sabe como? De algo que nunca vai envelhecer. A presença de Deus. Você sabia que isso nunca vai envelhecer? Não importa se você tem 10, 12 anos, 15, 55. Quando eu me converti, 2 de dezembro de 1995, Johnny, eu tinha 25 anos. Hoje estou com 55. O meu glória a Deus hoje, irmão, tem que estar cada dia mais afinado. O meu aleluia tem que estar cada dia. Porque você já parou para pensar que, ó, num piscar de olhos, ele vai ficar, pisca o olho aí, pisca. Meu irmão, a tua dor, o teu problema vai acabar todo no piscar de olho. Quando ele voltar, você tem que estar preparado para celebrar. Quando ele voltar, você tem que estar preparado para adorar ele. Amém? Amém, igreja? O que é mais importante? Diga: a volta do Senhor. O que é mais importante? A presença do Senhor. Isso é o mais urgente na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia da nossa vida. Perdoa, Pai, quando nós envelhecemos, espiritualmente falando. Ficamos cansados, acomodados de querer buscar a Tua face, a Tua presença. Como Teu Filho pregou, meu Pai, ajuda-nos, ó Pai, termos um radar espiritual antenado, atualizado, que venha ser uma noite de Senhor resetar. Eu nem entendo muito bem como é que é isso, mas eu já ouvi falar. O Senhor venha resetar aqui pessoas aqui, fazer um reset, zerar, e o Senhor venha trazer um tempo novo, um tempo de renovação espiritual. Não importa a idade, mas o mais importante, meu Pai, é isso: é estar preparado para a volta do Senhor, te amando, te adorando. Pessoas que já perderam a oportunidade de aceitar Jesus, pessoas que já perderam a oportunidade de ser batizado, descer as águas, que isso não aconteça mais, em nome de Jesus, Senhor.
chamados adormecidos, chamados paralisados, em nome de Jesus, Senhor, acorda a gente. A tua palavra diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Senhor, acorda a gente, Senhor, acorda-nos do sono espiritual, da falta de sensibilidade da tua presença. Não deixa a gente ser amigo de Satanás, não deixa a gente ser amigo do pecado, não, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor. Nós confessamos que Jesus é o cabeça da igreja. Nós confessamos que o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. Nós confessamos que a Tua palavra é verdade. Nós hoje reconhecemos que o Senhor sempre está certo e nós estamos errados, e nós nos humilhamos diante de Ti. Tem misericórdia de nós e acende a chama do altar. Manda fogo do céu sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aumenta o som um pouco aí, aumenta o som, em nome de Jesus. Fecha teu olho, num piscar de olho, Maranata. Eu vou contar até 3, meu irmão, e eu quero ver tua juventude agora espiritual. Vou contar até 3 e tu vai dar o teu melhor, glória a Deus, como se tu já estivesse entrando no céu. 2 e 3. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Viemos no culto a um Deus vivo. Vamos cantar para terminar. Deus abençoe Johnny. Deus abençoe Renato. Deus abençoe nossos jovens. Deus abençoe toda a sua igreja. Aleluia. Quero te dar, me derramar. Adore. Aos teus Adore. pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver